Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar batendo nosso papo sobre economia, conversando sobre economia. Peço que façam a inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, botem lá o polegar no YouTube. Isso é sempre muito legal, muito importante para o nosso trabalho. Esse é o terceiro vídeo aí que eu estou fazendo, né, sobre o surgimento, o nascimento das ideias liberais, o liberalismo econômico, ali no finalzinho do século XVIII, né, e um pouco início do século XIX. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre Adam Smith, né, a importância de Adam Smith. O segundo foi sobre outro autor chamado Jean-Baptiste Say. E esse terceiro também é sobre Jean-Baptiste Say, né? Então esse já é o terceiro vídeo sobre o liberalismo econômico. Eu estou trabalhando com esses dois autores por enquanto, né? Há vários autores importantes, mas no meu entender a base conceitual lógica está muito forte entre Smith e Say. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre Say e que Jean-Baptiste Say trabalhou muito sobre o tema, sobre o trabalho produtivo e improdutivo, né? Ele acreditava que a economia tinha dois tipos de trabalho e que, portanto, o funcionário público, né, as pessoas que trabalham no governo, ele alocava como trabalhadores improdutivos, porque na lógica dele, produtivo e improdutivo seria estar na fábrica ou não estar numa fábrica, né? Aquele era o momento de explosão da Revolução Industrial, então ele achava que o trabalhador do governo não estaria agregando riqueza na economia e que, portanto, seria necessário reduzir o papel do governo para reduzir a quantidade de funcionários públicos para dar espaço para a iniciativa privada. É mais ou menos isso que eu falei no vídeo anterior e que Smith também acreditava, tá certo? Mas enfim. Esse vídeo de hoje é dedicado a um segundo tópico de Say que é muito importante, a chamada Lei de Say. Vejam que Adam Smith é um cara muito mais famoso do que Say, muito mais famoso, mas não existe uma lei de Smith. Não existe uma lei de Smith, mas existe uma lei de Say, que aliás Smith também acreditava de certa forma, né, mas que Say botou no papel de forma mais enfática, né? A lei de Say explicou o mundo por 120 anos, é uma lei muito importante para a gente entender, né? O pensamento liberal está muito ligado ao nascimento do liberalismo, explicou o mundo por 120 anos. A lei de Say é mais ou menos assim, as empresas estão produzindo, né? Estão produzindo determinados produtos, enfim, essa produção é ofertada no mercado. Então, produção e oferta são sinônimos. Então, imagine que eu sou dono de uma fábrica, que eu fosse dono de uma fábrica naquela época, e a gente produzisse determinados produtos, eu tivesse vários empregados, né, na fábrica e tal, eu produzi, fui no mercado, né, e vendi aquela produção. Quando eu vendo aquela produção, eu recebo a receita de vendas, né, meu faturamento, o pagamento pelas minhas vendas, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pagar o salário dos meus empregados, né? As pessoas que estão trabalhando comigo, vou pagar pessoal que me vendeu matéria-prima, enfim, meus fornecedores, tudo bem, e vou ter meu lucro, né? Porque o empresário, apesar de eventualmente encarar prejuízo, ele precisa do lucro, ele se move pelo lucro. Observe que quando eu pago salários e quando eu tenho lucro, e quando eu pago até os meus fornecedores, esse dinheiro, esse valor, volta para o mercado, porque as pessoas vão consumir. Então, veja, se a gente pensar isso até de alguma forma, até na cabeça, a dinâmica física da coisa. Você está produzindo, vende, essa venda, esse valor retorna para a empresa paga os empregados, paga os fornecedores, o empresário tem lucro, esse dinheiro retorna para o mercado. Retorna para o mercado em forma de demanda. Demanda é tudo aquilo que a sociedade quer comprar, tudo aquilo que a sociedade quer consumir. Claro que a gente está olhando uma empresa só, mas se a gente analisar milhares, centenas de milhares de empresas funcionando simultaneamente, né? Enfim, num ambiente de concorrência perfeita, né? Que era a ideia da época e tal, centenas de milhares de empresas funcionando simultaneamente, tudo que é produzido é vendido no mercado, tá? E esse valor retorna ao mercado em forma de demanda. Então a lei de Say é exatamente isso que eu estou dizendo. E a lei ou a lei dos mercados é a seguinte: toda produção ou oferta, porque são sinônimos, né? Toda produção determina uma demanda de igual valor. Toda produção determina uma demanda de igual valor. Nessa lei, né, a produção das fábricas é uma variável exógena. Uma variável exógena é aquela que determina o comportamento de outra, né? Enquanto que a demanda, a sociedade querendo consumir, né, é uma variável endógena, ela é determinada por uma anterior, que no caso seria a produção. E quando ele diz que toda produção determina uma demanda de igual valor, a lei está dizendo que há um equilíbrio automático macroeconômico que diz o seguinte: se eu produzo 100, eu demando 100. Há um equilíbrio. Veja que produção e demanda estão equilibrados. Se eu produzo 150, aumentei,
Ok, eu vou demandar 150, olha o equilíbrio. Aí, produzir só 110, demando só 110. Então, haveria um equilíbrio automático nos mercados entre produção e demanda. E se fosse dessa forma, como eles acreditavam, o que está por trás da lei? A economia é autoequilibrável, a economia é autorregulável, ela é quase como se fosse um organismo perfeito, porque ela se equilibra, a produção determina a demanda, né? Ela se equilibra. E veja, nunca haveria uma situação de descolamento entre produção e demanda. Nunca haveria um descolamento entre produção e demanda, ou seja, você produzir e não ter demanda, que isso implica em desemprego. Toda crise de desemprego é justamente isso, uma produção descolada da demanda, né? As origens são diversas, mas é isso, né? Aí as empresas começam a demitir, enfim. Ou você tem uma demanda muito maior do que a produção, que aí provavelmente você vai ter inflação, porque a sociedade está querendo consumir um determinado volume de bens e serviços e não tem demanda, não tem produção, desculpe, para conseguir suprir. Se você tem uma demanda muito grande, a produção não supre, a tendência é ter inflação. Isso nunca aconteceria pela lei de Sé, porque o equilíbrio seria perfeito, o equilíbrio seria automático. Ponto. Tem mais algumas coisinhas aí. O equilíbrio seria automático. Bom, alguma crítica que poderia surgir, com certeza deve ter surgido na época, em relação à lei de Sé e as respostas, né? Veja bem, a lei de Sé pressupõe que todo mundo que recebe salário, recebe lucro, recebe alguma renda, retorna ao mercado para consumir com aquele valor por completo, ou seja, a produção determina a demanda porque a renda retorna. E se alguém receber um salário, por exemplo, e não consumir o salário inteiro, ele poupou, que é algo extremamente salutar, guardar dinheiro, né? Fazer poupança, né? Extremamente salutar. Se alguém poupou parte do seu salário, esse salário não vai retornar 100% para o mercado, aí quebra a lei, né? Porque a lei está pressupondo que toda a renda retorna. Bom, os defensores da lei de Sé diziam não é bem assim, porque se alguém recebe o salário e não consome 100% do salário, essa poupança provavelmente ele vai guardar no banco, né? Enfim, e o banco vai emprestar, porque qual é o papel do banco? Fazer a intermediação do fluxo de poupança, vai emprestar justamente para alguém que recebeu o salário e está querendo consumir mais do que tem, né? Então, para o equilíbrio fecha. Então, o sistema bancário faria o equilíbrio entre a poupança, como de fato faz, né? Vamos dizer assim, o papel do banco é esse, né? Fazer esse tipo de equilíbrio, e aí fecharia a lei. E uma outra coisa é o seguinte, então a lei está pressupondo que nunca haveria uma crise na economia, ao meu entender, nunca haveria uma crise macroeconômica, porque a produção determinaria a demanda em termos macroeconômicos, nunca haveria, porque a gente sabe que não é verdade, né? Óbvio. Mas na época eles acreditavam nisso, o mundo era muito mais simples do que se tornou depois, né? Mas haveriam crises microeconômicas, tipo, eu sou uma fábrica de sapatos, por exemplo, né? Eu produzi 100 sapatos, fui vender os tais dos 100 sapatos no mercado e não vendi os 100 sapatos, só vendi, sei lá, 30 sapatos. Então eu não vendi toda a minha produção. Veja, se eu não vendi toda a minha produção, a produção que eu gerei não está gerando a renda igual, né? Portanto, não vai retornar no mesmo valor, né? Isso pode acontecer. Mas aí o que a lei de Sé pressupõe? Ah, se isso está acontecendo, é porque a sociedade está saturada de sapatos, ela não quer mais comprar sapato. Todo mundo já quer comprar sapato, quer comprar, por exemplo, bota, sei lá. E não tem produção de bota. Ah, o empresário diria, então tudo bem, então vou produzir bota e não sapato para poder equilibrar a demanda, né? Então repare, essas pequenas crises pontuais microeconômicas poderiam haver, mas não de forma brutal, né, macroeconomicamente. Essas pequenas crises poderiam haver. A economia seria autoequilibrável, a economia seria autoajustável, ela seria praticamente perfeita, né? Porque o equilíbrio seria constante. Só mais uma coisa para fechar, a lei de Sé, junto com um outro pressuposto liberal muito forte na época, que de alguma forma alguns liberais enfim, arcaicos, né? Eu acho que ainda acreditam, né? Os dinossauros do liberalismo, é um pressuposto que é o seguinte: não existe desemprego involuntário. Isso era um pressuposto da época. Não existe desemprego involuntário, mas existe desemprego. Então o desemprego que existe é o quê? É o voluntário. Você está desempregado porque você prefere estar desempregado. Claro que a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona na vida real da gente, né? Claro que não. Mas o que é que os liberais estão dizendo? Quando você está desempregado, é natural que seu poder de barganha caia. Você não tem como negociar salários altos, nada disso, né? Isso eu concordo, é natural, né? A lei da oferta e da procura funciona de forma muito aguda no mercado de trabalho, sim, né? Aí, se você está desempregado, naturalmente vai chegar uma proposta de salário para você baixa, ruim,
mas vai chegar hoje ou amanhã. E se você aceitar, você aceita uma proposta ruim e continua empregado, né? Tudo bem? Mas se você não aceitar porque ela é ruim, você está desempregado porque preferiu, né? A gente sabe que o nosso mundo não é assim que funciona. As pessoas estão desempregadas, querendo trabalhar por um pedaço de pão e não conseguem. Basta andar na rua. Eu ando na rua, né? Claro. Eu ando na rua, vou no supermercado, gosto de caminhar na rua. E a quantidade de pessoas pedindo esmola, pedintes miseráveis no Brasil tem crescido de forma absurda, né? Então não é bem assim. Mas a lógica da época dizia que não, que você está desempregado porque você prefere estar, porque vai chegar um salário para você ruim, já que você não tem poder de barganha para negociar. Se você não aceitar, você ficou desempregado porque quis. Junte a lei de Sé, ó, economia perfeita, equilibrada, né? Produção determinando demanda, com a inexistência do desemprego voluntário, né? Ou seja, só esse equilíbrio automático dos mercados, né? Coloque isso, ou seja, a lei de Sé com a inexistência do desemprego involuntário é a mão invisível. A tal da mão invisível de Adam Smith é deixa a economia solta, deixa a economia livre, que a economia vai se autorregular, vai se autoajustar. Isso é a lógica do liberalismo do século XVIII, que, enfim, veio pelos tempos de lá para cá. A economia seria perfeita. A economia seria perfeita desde que o governo não atrapalhasse. O que é o governo atrapalhar? Ter déficit público, de acordo com Smith. Primeiro vídeo que eu fiz, né, sobre esse tema, porque o déficit público iria desarranjar a economia. Ter muitos funcionários públicos, de acordo com o próprio Sé, no vídeo anterior, porque muitos funcionários públicos, de acordo com o Sé, funcionário público é improdutivo, iria desarranjar a economia, né? Então, desde que o governo não atrapalhasse, não fizesse bobagem, fosse pequeno, ó, governo pequenininho para não ter déficit, não ter muito funcionário público e tal, a economia seria perfeita, a economia seria autorregulável. Deixa a economia solta, livre, na mão dos empresários e dos consumidores, que a lei de Sé, na existência do desemprego involuntário, iria equilibrar a economia de maneira perfeita. Isso é o nascimento do liberalismo lá no século XVIII, tá certo? Eram ideias, para mim, revolucionárias, porque a gente está num mundo absolutista, de governos grandes, governos pesados, gastadores, perdulários, né? Pensa em Espanha e Portugal na época, pelo amor de Deus, né? Aqueles governos imensos e tal. Portanto, eles estão pedindo menor participação do governo. Essa lógica vai ser negada depois. Eu vou fazer um vídeo sobre um cara que na época negou a lei de Sé, que foi Thomas Robert Malthus, né? Famoso Malthus. Ele negou a lei de Sé, né? Ele não acreditava que a lei de Sé funcionasse dessa forma, mas ninguém ligou muito para Malthus na época. Mas depois a própria vida vai negar, com a crise de 1929, a década de 30 do século passado, a grande crise do capitalismo, que, enfim, não havia equilíbrio nenhum dos mercados, não tinha nada equilibrado, produção determinando demanda, tudo quebrado, né? O liberalismo não consegue explicar a realidade que surge depois, e aí Keynes vai pegar o pensamento de Malthus e vai adaptar para o momento e vai tentar explicar o mundo em outras circunstâncias. Mas a lei de Sé explicou o mundo por 120 anos, era um mundo mais simples, né? Era um mundo mais simples, menos interconectado e tudo mais. Pequenas crises microeconômicas, como eu falei, poderiam acontecer, mas nunca uma crise de superprodução. A lei de Sé é muito importante para o liberalismo, mas a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona.